Bom dia. Esse título tem a ver com o texto. Vocês vão perceber que essas palavras, algumas mulheres e muitas outras, estão nesses 3 primeiros versículos de Lucas, do capítulo 8. Um pouco antes, no capítulo 7, Jesus estava na casa de Simão, um fariseu, e uma mulher pecadora chegou até ele com perfume caro, o quebrou, lavou os pés de Jesus, com os seus cabelos enxugou, não é? E aquela mulher foi salva e recebeu toda a paz. E vem então o capítulo 8 com esses 3 versículos que nós vamos ler. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Esse é o nosso texto base. Nós vamos ver alguns outros versículos, mas nos fixemos primeiro nesse texto aí. Hoje, faz 45 anos que a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Em mais de 40 países, né? Essa data é marcada por manifestações de igualdade de direitos civis, contra a violência, qualquer tipo de abuso contra as mulheres. É uma triste realidade, não é, que nós temos presenciado nos noticiários em todo o mundo. Desajustes, excessos, radicalidades que embasam tanto o machismo quanto o feminismo no decorrer da história. Tudo isso fruto do ser humano afastado de Deus, do ser humano caído, homens e mulheres com vidas independentes, querendo ser seus próprios deuses. E essas pessoas precisam urgentemente de ajuda. E Jesus, há 2 milênios, 2000 anos, um pouquinho mais, já nos mostrava como as mulheres deveriam ser tratadas, com toda a dignidade, com todo respeito, com todo amor. A condição de subhumanidade, da opressão feminina, foi denunciada por Jesus. Ele não se calou diante disso. As suas atitudes mostraram isso. E o Evangelho de Lucas traz uma abordagem clara sobre esse tratamento revolucionário à época, que ele deu às mulheres com as quais ele teve contato. E Lucas, um médico, historiador, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, abordou esse tema em relação às mulheres como nenhum outro escritor, nos evangelhos e nos livros do Novo Testamento, com riqueza de detalhes. Veja só, Lucas enfatiza a vida de Maria, mãe de Jesus, o canto corajoso dela, o Magnificat, está lá registrado. Descreve o carinho de Jesus com a sua mãe, quando ele estava lá na cruz, não é? E a entrega aos cuidados do discípulo amado João. Fala de Isabel, a mãe de João Batista, o precursor de Cristo, o precursor do Messias. A profetisa Ana, que pegou esse menino nos braços ali no templo. Marta e Maria, a mulher hemorrágica, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a viúva pobre, que entregou ali a sua moedinha
e Jesus reconheceu que ela estava dando tudo o que tinha. Então, baseado nesse texto aí de Lucas capítulo 8, eu proponho nessa manhã que a gente olhe como Jesus se relacionou com um grupo especial de mulheres que acompanhou o seu ministério. A reprodução de algumas características da vida dessas mulheres, através do Espírito Santo atuando hoje nas nossas mulheres que estão aqui, com certeza as ajudará a enfrentar os desafios dos tempos atuais, que não são poucos, e que trabalham exatamente contra essas questões da família, da autoridade na casa, do relacionamento entre o marido e a mulher, juntos na mesma missão, por isso a submissão e a criação dos filhos, não é? Com tantas coisas que eles são afetados, e nessa sociedade terrível, afastada de Deus. Muito bem. O primeiro versículo mostra o ministério itinerante de Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, do governo de Deus. Jesus andava, caminhava, não havia ônibus, metrô, trem, no máximo um burrinho ali, né? E Jesus ia, e junto com ele iam os 12. Só na Galileia havia mais de 200 cidades naquela época. E Jesus então passando por essas cidades, juntamente com os 12. Olha o texto: os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. E muitas outras. E nós vamos ver algumas características dessas mulheres. Preste atenção nelas. A primeira é a gratidão. Mulheres curadas de espíritos malignos, libertas, curadas de enfermidades, estavam livres agora. E o que elas passaram a fazer? Seguir a Jesus. Existe melhor lugar para nós estarmos junto daquele que nos oferece aquilo que ninguém mais pode oferecer, que traz para nós a solução que nós não poderíamos ter por nós mesmos? Essas mulheres entenderam isso, por isso queriam estar perto de Jesus. Essa é a reação das pessoas que são impactadas com a intervenção de Cristo em suas vidas. Querem ser discípulas, querem ser seguidoras de Jesus, têm no seu coração um reconhecimento daquilo que Jesus fez, da obra dele na cruz, da sua entrega, da sua renúncia, do seu sofrimento. Por isso que muitas vezes a gente vê a palavra enfatizando a importância das ações de graças. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? 1. Essas mulheres eram gratas. Fala para a mulher que está aí perto de você: mulher, seja grata. Seja grata por aquilo que Jesus fez por você. Não queira ficar longe dele. O seu lugar é pertinho de Cristo. E o texto continua. E aí aparece uma segunda característica, que é a generosidade. Vejam só, prestem atenção nisso. Isso é muito importante, muito curioso, né? Versículo 3. Algumas mulheres e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Quem bancou o ministério de Jesus, de acordo com esse texto? Foram as mulheres.
não foram os grandes líderes do Sinédrio, não foram os ricaços de Jerusalém, mas essas mulheres, alcançadas pelo ministério de Jesus, que estavam junto dele de aldeia em aldeia, elas na retaguarda, patrocinando. Foi sustentado Jesus, mais os 12, 13, mais essas 3, 16, e mais muitas outras, que a gente não sabe quantas, de aldeia em aldeia, 30, 40, comendo, se hospedando. Da onde saiu esse dinheiro? Das mulheres segundo a palavra. Aleluia! Mulheres generosas, e elas têm mais facilidade, não é? São mais abnegadas, mais desprendidas do que nós, os homens. Jesus podia fazer milagres, é claro, podia suprir as suas próprias necessidades, mas Ele nunca supriu as suas próprias necessidades fazendo milagres. Ele sempre fez em favor dos outros esses milagres. E essas mulheres foram as que estiveram ali, financeiramente. Mulher, põe a mão no seu bolso aí. Põe aí, não tem bolso, né? Você está de saia, não tem bolso? É o seu bolso, é o dinheirinho que está aí, no seu cartão de crédito, no seu cheque. É isso que sustenta a obra de Deus, para que o ministério de Cristo, o reino de Deus, chegue a muitos lugares. Aqui em Bauru, na região de Bauru, no Brasil e no mundo. Naquela época, aquele local onde estava Jesus foi atendido por essas mulheres financeiramente, e elas nos abençoaram. Por causa delas também, graças a isso, nós temos essa oportunidade de estar lembrando dessa história. Generosidade, aleluia, coisa tremenda, né? Você já tinha reparado nisso? O texto é claro: prestavam assistência com os seus bens. O que você tem feito com os seus bens? Onde você tem aplicado os seus bens? Terceiro, essas mulheres permaneceram fiéis a Jesus, não abandonaram Jesus. Depois desse trabalho de itinerância, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Jesus disse aos seus discípulos, né? E as mulheres ouviram isso também, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele subisse para ser entregue nas mãos dos sacerdotes, para sofrer, para ser crucificado, para morrer e ressuscitar no terceiro dia. E ele fez isso, subiu para Jerusalém. E essas mulheres da Galileia, da parte norte da Galileia, da região mais habitada, foram com Jesus para a Judéia, para Jerusalém. É como se fosse para outro estado, mesmo sabendo que ele estava subindo para morrer. Porque diante dessa notícia, elas podiam ter tomado um outro rumo. Bom, ele vai morrer mesmo, então ele que vá. Vamos cuidar das nossas coisas aqui, vamos ficar por aqui. Deixa eu voltar para o meu marido, deixa eu voltar para os meus filhos, para as minhas coisas. Porque esse texto deixa claro que essas mulheres renunciaram tudo para estar com Jesus. Não conta o que elas deixaram, mas elas deixaram. Elas não decidiram fazer isso, permaneceram com Jesus. Jesus foi preso no Getsêmani, foi levado ao Sinédrio, foi acusado de blasfêmias, de conspiração, foi levado ao pretório, foi condenado ao Gólgota. E as mulheres da Galileia? Jesus levando ali a cruz. Outras mulheres que não eram essas, batiam no peito, choravam, lamentavam, quando Jesus passava com aquela cruz pesada. E Jesus vira para elas e fala assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque o que está para vir para vocês é pesado.
essas mulheres não têm registrado na palavra que elas choraram e bateram no peito, porque elas entenderam o que Jesus estava indo fazer lá, e continuaram com Jesus. Na crucificação de Jesus, elas que patrocinaram, que bancaram, que cuidaram dos discípulos e do próprio Cristo, não arredaram o pé, não se intimidaram, não se acovardaram. Veja o texto de Lucas 23, 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia. Você pode ler isso comigo? E as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, essas permaneceram a contemplar de longe essas coisas. É claro, o coração triste de ver o Mestre e agora o Senhor da vida delas passando por aquela situação injusta. Quantos discípulos estavam lá? A Bíblia fala de um, João. E os outros? As mulheres estavam. Os outros sumiram, como havia sido profetizado, né? E o Evangelho de Mateus dá mais alguns detalhes sobre essa mesma cena. É o Mateus 27, 55 e 56. Diz assim, olha: estavam ali algumas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Esse texto ainda mostra isso, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, outra característica dessas mulheres, o serviço. Elas queriam estar ali à disposição do Senhor, para agradá-lo, para fazer o que fosse necessário, para atendê-lo em todas as suas necessidades, e fizeram isso até enquanto foi possível, porque a cruz era de Jesus, Ele carregou a cruz. Mas elas observavam de longe. Não tinham interesses, a não ser retribuir o amor que receberam. Elas foram curadas, elas foram libertas, elas foram salvas. Aleluia, não é? Eram também mulheres cheias de zelo. Cheias de zelo. Repare Lucas 23, esses 2 versículos. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, eu acho legal isso, né? Lucas sempre repete, que tinham vindo da Galileia com Jesus. Essas mulheres, para a gente não confundir com outras mulheres. Essas mulheres viram o túmulo. Jesus então já tinha sido morto. Viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Quantos discípulos foram no sepultamento de Jesus? Nem João está registrado aí. 0. Mas e as mulheres? Viram o túmulo e viram como o corpo foi ali depositado. A gente diz que as mulheres são detalhistas, e elas são, porque Deus as fez assim. Elas olharam direitinho, o jeitinho que foi colocado o corpo ali. Que coisa tremenda, né? Elas viram, elas observaram isso, naquele lugar, atentas. Vamos fazer um exercício aqui de
de raciocínio, né? Eu estava ouvindo um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele traz assim esse pensamento. Que horas que Jesus foi crucificado na sexta-feira? 9 da manhã. Que horas que ele morreu? 3 da tarde. Que horas que ele foi sepultado? Colocado lá no túmulo? A Bíblia não fala, mas deve ter sido antes das 6 da tarde. Por quê? Porque começava o sábado e ninguém poderia fazer mais nada no sábado. Então, 3 horas para tirar o corpo de Jesus, levar para o túmulo, preparar, levar para o túmulo e fechar, não é? Agora, para tirar Jesus ali daquela cruz, não era assim. Tinha que ter autorização de Pilatos. E ele estava na Fortaleza Antônia, que não era pertinho. E não era qualquer um. José de Arimateia, um homem reconhecido, foi então até a Fortaleza Antônia, conversar com o Pilatos. Olha, quero tirar o corpo de Jesus, você me autoriza? Ele morreu? Morreu. Quem garante que ele morreu? Chama lá o centurião. Vai o centurião, vem, fala para o Pilatos. Morreu. O tempo está passando, gente. Então, é expedida lá a ordem, o papelzinho, é entregue para o centurião. Jesus é retirado, é envolto em panos de linhos, não é? É feita uma preparação assim, daquelas corridas, para dar tempo de antes de começar o sábado, não é? Jesus ser colocado ali, naquele túmulo. As mulheres viram isso, elas observaram isso, tudo isso, estavam olhando, e elas não gostam de nada mal feito, as mulheres. Dá uma olhada para quem está perto de você, a mulher. É ou não é verdade? As mulheres não gostam de nada mal feito. Elas são, em geral, detalhistas. Querem ver tudo certinho ali, né? Joga aquela toalha no banheiro, marido, assim, né? Ou em cima da cama, para você ver como elas ficam bravas. Elas são assim. Que bom que elas são assim. Deus as fez assim. Deus as fez dessa forma, para que haja essa complementaridade na casa, no lar. Aleluia, por isso, não é? Então, elas decidiram melhorar as coisas. Como? Vamos esperar o sábado. Quando terminar, no dia seguinte, às 6 da tarde, nós vamos lá no túmulo e honramos Jesus, não só como fizemos na sua vida, mas também na sua morte, preparando os aromas e passando esses aromas ali no corpo dele. Então, essas mulheres queriam fazer o que os discípulos não conseguiram e nem tiveram a iniciativa: honrar a Jesus na sua morte. E aí que elas se tornam testemunhas da verdade. Saíram cedinho de madrugada para levar os aromas ao túmulo. E quando chegaram lá, olha só que coisa maravilhosa, elas foram as primeiras a ver a pedra rolada, as primeiras testemunhas do túmulo aberto, as primeiras a entrar dentro e vê-lo vazio, as primeiras a receber uma visitação dos anjos. Por que buscai entre os mortos ao que vive? As primeiras a receber a mensagem sobre a ressurreição de Jesus, as primeiras comissionadas a ir aos discípulos e dizer para os discípulos irem a Galileia, porque eles veriam a Jesus que tinha ressuscitado. As primeiras embaixadoras da maior mensagem do cristianismo: Ele vive e Ele ressuscitou. E eles pregaram aos discípulos, elas pregaram aos discípulos,
que Jesus vivia. E os discípulos creram? Olha só o texto, 24, de 9 a 11. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Aos 11, porque só depois é que o Simão foi escolhido o 12º no lugar de Judas. E a todos os mais que com eles estavam, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Quer dizer, tinha mais gente junto com elas, que foram lá cedinho ao túmulo. É o que está registrado aí. Tais palavras pareciam aos apóstolos como um delírio, e não acreditaram nelas. Não acreditaram nelas. Parece uma coisa meio atual nossa dos homens, né? Ah, que isso? Quem falou? Foi a fulana. Tch, fake news. E na época nem tinha internet, hein? As redes sociais, imagina só. Agora, Lucas também registra quando 2 discípulos desses que estavam e não acreditaram, iam para Emaús. Eles estavam conversando no caminho, decepcionados, e Jesus se mete entre eles. Ele não foi reconhecido por aqueles discípulos. E na conversa entre os dois, eles falaram de algumas mulheres. E afirmaram, olha só, os discípulos afirmaram que o testemunho delas foi com exatidão. Quer dizer, elas não mentiram. Elas foram testemunhas da verdade. O texto é Lucas 24, 22, até o 24, que diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam. Você vê, essa é uma palavra boa para dizer que elas foram melhores que nós, né? Nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A exatidão do quê? De que o túmulo estava vazio. Mas como também não viram Jesus, né, ficaram na dúvida se Jesus tinha ressuscitado mesmo ou não. Mas o que essas mulheres transmitiram aos apóstolos foi exatamente o que aconteceu ali, naquela tumba, naquele túmulo. E o último ponto aqui, dessa passagem, né, das mulheres juntas a Jesus, as mulheres da Galileia. Essas mulheres que tiveram experiências de cura, de libertação, que estavam presentes quando Jesus evangelizou as cidades, que foram para Jerusalém na Páscoa, que viram o martírio de Jesus, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, provavelmente também a ascensão, não é? E agora elas participariam do Pentecostes. Lucas escreveu não só esse evangelho, mas o livro de Atos. E o começo do livro de Atos, Jesus aparece durante 40 dias aos discípulos e promete que o Espírito Santo seria derramado e que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que isso acontecesse. E o que fazem essas pessoas que receberam essa promessa? Inclusive as mulheres junto. Atos 1, 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival,
que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, pouquinho menos que 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. As mulheres estavam lá no cenáculo, saíram da Galileia, viram tudo aquilo, estavam lá no cenáculo aguardando que algo acontecesse como Jesus tinha prometido. Unânimes em oração. A semana que vem o pastor Abílio vai falar da oração. Perseveravam unânimes, juntos, juntas, todas em oração, em comunhão com Deus, na busca incessante das coisas do alto. Estavam lá. E o que acontece? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, inclusive as mulheres, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E cada um ouvia, entendia na sua própria língua as grandezas de Deus. Homens, mulheres, judeus, gentios, todos. Aleluia. Você prestou atenção nessas características dessas mulheres? Nós não podemos negar biblicamente a importância das mulheres na Igreja de Cristo. O Evangelho de Lucas mostra isso, de como Jesus as tratou. Essas mulheres da Galileia, que o serviram, o acompanharam, o honraram na vida, na morte, na ressurreição, foram cheias do Espírito Santo, abriram a boca para testemunhar as grandezas de Deus, gratidão, fidelidade, serviço, zelo, generosidade, testemunho da verdade, e cheias do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa aqui: mulheres empoderadas por Deus. Nós temos ouvido muito aí sobre o empoderamento feminino sem Deus. Essas foram cheias de poder que vem do alto, porque creram na obra de Jesus e ficaram plenas do Espírito Santo. Sem o enchimento do Espírito Santo não tem empoderamento de mulher, nem de homem, nem de ninguém. Dependem essas mulheres, e nós vimos isso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque só assim vão poder influenciar a sua própria casa, vão poder se sujeitar aos seus maridos e serem cooperadoras e auxiliadoras idôneas, não vão querer competir com ele dentro do lar, vão criar os filhos sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Só assim vão apresentar os valores do reino de Deus aonde estiverem, servindo aqui na igreja, no corpo de Cristo, nos ministérios, no seu trabalho profissional, na academia, para ficar ainda mais bonita, nas universidades, no salão de beleza, nas redes sociais.
mulheres galileias que serviram a Jesus. Vocês sabiam que vocês, mulheres, são essas hoje? Tem uma perto de você, pode olhar. Essas características podem ser reproduzidas em você, mulher, pela ação do Espírito Santo, para que vocês sejam mulheres de oração, cheias de dons para o serviço, capacitadas para fazer a vontade de Deus, estar no centro daquilo que Ele planejou para você. Mulheres que transbordam do fruto do Espírito Santo, que é exatamente a vida de Jesus, por essa caminhada com Ele, à vista de todos, para que as pessoas tenham o desejo de seguir esse mesmo Jesus que um dia você recebeu, e o qual você segue agora, e é uma discípula. Mulheres ativas, mulheres que são protagonistas ao longo da história. Jesus ama cada uma de vocês, mulheres, e se vocês se abrirem para Ele, como essas da Galileia, Ele vai fazer o que Ele quer fazer em vocês e através de vocês. Deus abençoe as mulheres todas e os homens também. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.